Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 37. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 37. Amém, Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos nós, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras davam testemunhos e os advertia, dizendo: salvai-vos dessa geração corrupta. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se 3.000 almas. E perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém, Jesus? Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos falando da igreja primitiva, que é um exemplo de igreja, para todos nós. Quando nós falamos de avivamento, quando nós buscamos o avivamento de Deus na nossa vida, nós estamos falando de voltar a queimar no altar de Deus, de voltar a orar, de voltar a poder, aleluia, louvar ao Senhor, a voltar a ter alegria de buscar a Deus no nosso coração. Quando nós vemos aqui na igreja primitiva, nós estamos vendo que essas pessoas que estavam chegando, ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, como vocês estão ouvindo aqui nesta noite, eles enchiam o seu coração de esperança. Por quê? Porque eles estavam fazendo realmente aquilo que o Senhor Deus havia dito para que eles fizessem. E isso é importante, porque antes mesmo de chegar nesse momento histórico, porque um dos maiores acontecimentos da terra foi o Filho de Deus vir à terra. Esse é um dos maiores acontecimentos até hoje. Mas um semelhante igual a esse é realmente, aleluia, a chegada do Espírito Santo, a chegada desse Consolador, a inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso foi algo épico, isso foi algo
peculiar de Deus, algo que mudou, chocou, transformou a realidade de todos aqueles que viviam naquela época e tem transformado a realidade de todos nós até hoje. Só que a igreja, ela vai ser fundada, essa igreja primitiva, ela vai ser fundada na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo está ali sendo crucificado, ali quando ele dá aquele brado, né, de vitória, dizendo ao Senhor que estava entregando o seu espírito a ele, que estava tudo naquele momento consumado, o Senhor está inaugurando a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo está nascendo naquele momento. E nós sabemos que a inauguração desta igreja, ela vai acontecer alguns dias depois. Porque Jesus, ele morre na cruz, ele é sepultado, mas ao terceiro dia ele é ressuscitado. E depois da sua ressurreição, Jesus Cristo é visto, aleluia, por muitas pessoas, e principalmente os seus discípulos. Mas o Senhor ainda fica, o Senhor Jesus, depois de ser, aleluia, ressuscitado, ele fica aqui ainda nesta terra por 40 dias. E nesses 40 dias ele dá as últimas instruções para os seus discípulos. Por quê? Porque vai chegar a hora de inaugurar a igreja. E eles precisam fazer o quê? Estar na frente da igreja. Eles precisam cuidar de quem? Da igreja. Porque Jesus derramou o seu sangue pela igreja. Então Jesus fica 40 dias dando as últimas instruções, como deveria de ser, como seria o trabalho, como eles deveriam se comportar, de que forma eles deveriam pregar. Tudo isso foi passado em 40 dias para os discípulos. E aí chegou o dia em que Jesus falou: olha, agora eu preciso voltar para o meu Pai, mas eu vou enviar a vocês o Consolador. E o Consolador, ele vai ajudar vocês em tudo. E esse dia chegou, o dia de Jesus voltar. E a palavra do Senhor diz que mais ou menos 500 pessoas viram Jesus subir ao céu. E Jesus ali, naquele monte chamada das Oliveiras, com mais de 500 pessoas de olho nele, ele subiu aos céus. E quando ele sobe aos céus, e quando ele entra nas nuvens, quando ele desaparece do olho nu, do olho do ser humano, ainda há pessoas que ficam ali por alguns minutos olhando. E nesse exato momento, diz a palavra do Senhor que 2 anjos aparecem e dizem: olha, por que vocês estão olhando para cima? O que vocês estão esperando? Porque aquele mesmo Jesus que subiu, esse mesmo Jesus voltará. Mas é importante que vocês cumpram aquilo que ele ensinou para vocês. Então, naquele momento, os discípulos voltam para Jerusalém. Por quê? Porque Jesus tinha dado uma ordem a eles: ficai em Jerusalém, que até do alto sejam cheios de poder. Então Jesus, ele já tinha tudo pronto. Eu quero te dizer nessa noite, você só é pego de surpresa na tua vida se você quiser, porque Deus já tem tudo pronto para você. Deus já tem tudo pronto para a sua vida. E a palavra do Senhor diz que então, dessas 500 pessoas, eles vão para um cenáculo. E eles ficam ali esperando o quê? O cumprimento da promessa de Deus. Olha a confiança desses homens. Eles vão para um cenáculo, eles ficam ali alguns dias, presos naquele lugar, eles ficam orando dia e noite, dia e noite, dia e noite, em oração. Por quê? Porque Jesus prometeu. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Se ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que sai da boca de Deus não cai por terra. Antes faz aquilo que apraz o coração de Deus. Antes se cumpre na vida, aleluia, do homem.
Só que, meu amado, a palavra do Senhor é clara, que de 500 pessoas, restaram 120. Mas pastor, e os demais? Foram desistindo, foram abandonando o lugar, foram deixando de crer na promessa. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você está passando por luta, dificuldade, problema na tua vida. Às vezes você acha que nada mais de bom pode acontecer com você. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: quem prometeu para você não foi homem, quem prometeu para você foi Deus, e Ele vai fazer na sua vida. Mas aqueles 120 que não arredavam o pé, que não desanimava, mas que estavam perseverando ali em oração naquele cenáculo, eles viram o cumprimento da palavra do Senhor, aleluia. O cumprimento da palavra do Senhor, o cumprimento da promessa, não está na vida daquele que desiste, mas na vida daquele que persevera. E aquele que perseverou, aquele que ficou ali, que a Bíblia fala em Atos 2, uma cerca de 120 pessoas, esses receberam o Espírito Santo do Senhor. Esses receberam a promessa de Jesus para a vida deles, a autoridade, o poder, aleluia, do nome de Jesus através do Espírito Santo. Pronto, a promessa se cumpre. E aí, pastor? Agora eles têm que fazer o que Jesus mandou, porque na descida do Espírito Santo, aleluia, no dia de Pentecoste, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é fundada. Amém? Mas Jesus Cristo, ele vai falar desta igreja um pouco antes. Lá em Mateus capítulo de número 16, Jesus, ele vai convidar os seus discípulos para um particular. A vida de Jesus era tão corrida, o ministério de Jesus era tão dinâmico, que não havia tempo deles conversarem, sabia disso? Os discípulos, eles ficavam atentos à multidão, eles serviam a multidão, eles acolhiam os enfermos, eles eram obreiros na obra do Senhor. E Jesus pregava a palavra, depois Jesus orava pelo povo, o milagre acontecia, muitos criam e aceitavam Jesus como Messias naquele momento. Então não havia momento de conversa, não havia tempo para colocar o papo em dia. Mas aí o que o Senhor Jesus viu? Jesus viu a necessidade de chamar os discípulos para um particular. Então em Mateus capítulo 16, Jesus vai convidar os discípulos para ir para a Cesareia de Filipe. Existia a Cesareia antiga, a Cesareia bíblica, mas a Cesareia de Filipe era a Cesareia que estava sendo ainda construída pelo imperador romano. Filipe era o nome do seu filho, por isso Cesareia de Filipe. E essa cidade estava sendo construída. A cidade era usada pelo exército romano para a manobra dos exércitos. Então, ela não era uma cidade povoada. Então, Jesus falou: eu vou para Cesareia de Filipe, porque lá não vai ter ninguém para pedir oração, lá não vai ter ninguém para ensinar a palavra, lá não vai ter nenhuma multidão atrás de mim, eu vou poder sentar e conversar com meus discípulos. Quem está entendendo, diga amém. Há momentos que Deus quer falar com você no particular. Há momentos que Deus quer ter um pete a pete com você. Aleluia. Há momentos que você tem que parar tudo. Há momentos que Deus para tudo na sua vida para poder falar com você. Entenda isso. E ali em Cesareia de Filipe, Jesus vai dizer aos seus discípulos: olha, vamos conversar um pouco. E aí, vocês têm achado da obra? O que vocês têm achado de ser meus discípulos? O que vocês têm ouvido da boca do povo que eu sou? E aí os discípulos vão se levantando um a um ali, né? Ah, Senhor, uns falam que o Senhor é Jeremias, outros têm falado que o Senhor é Elias, outros têm falado que o Senhor, aleluia, é João Batista, ou algum dos profetas. Aí Jesus vai direcionar uma pergunta fundamental, que até hoje é uma pergunta para mim e para você. Ele vai dizer: mas e vocês? O que vocês têm dito que eu sou? Amém?
Por quê? Porque é o seguinte, meu irmão, o homem é um ser mutável. A todo momento ele está mudando os seus pensamentos. Eles estavam recebendo muitas informações, os discípulos. Eles recebiam muitas informações daquela população que estava atrás de Jesus 24 horas, atrás de cura, de pão e peixe, de milagre, de palavra, enfim. E aquelas pessoas não encaravam Jesus, muitos delas não encaravam Jesus como Salvador, como Filho de Deus, como Messias, mas como um dos profetas. Jesus queria saber, olha, o que a multidão tem dito, o que vocês têm participado, o que vocês têm visto, tem influenciado a sua mente, o seu coração? Quem eu sou para vocês? De verdade, fala para mim, com sinceridade. E aí Pedro se levanta. Pedro se levanta e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro se levanta e ele fala, aleluia, através dos 12, e ele revela aquilo que só o Espírito de Deus pode revelar ao homem. Porque o homem sem o Espírito de Deus não pode aceitar Jesus. O homem sem o Espírito de Deus, sem já ter iniciado o trabalho do Espírito Santo no coração dele, ele não reconhece Cristo. Mas ali já havia um trabalhar. Aleluia. Já havia um manifestado o Senhor no coração daqueles discípulos. E quando ele revela isso, aleluia, para Jesus, Jesus então vai revelar para ele a sua igreja. Olha que interessante. Jesus vai dizer: Pedro, que maravilha, Pedro. Quem foi que revelou isso para você? Não foi carne e nem sangue. Quem te revelou isso foi meu Pai que estás no céu. Foi o Espírito de Deus que te revelou isso, Pedro. Aleluia. E aí Jesus vai dizer: e sobre esta pedra, aleluia, eu edificarei a minha igreja. Então veja que Jesus, antes mesmo de fundar a igreja, ele vai falar da sua igreja. Eu edificarei a minha. Jesus está falando, é minha, é algo particular, vai ser comprada por mim, vai ser edificada por mim, eu vou ser Senhor dessa igreja. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, ele fundou algo que é parte dele, que é dele, e por ele, e para ele. Só que Jesus vai dizer duas coisas, nós precisamos entender. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Esta, objeto direto. Se fosse essa, ele estava falando de objeto indireto. Então entenda, quando Jesus fala esta, ele está se dizendo objeto direto, ele mesmo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você sabia que por causa de um erro de português, a Igreja Católica fala que Pedro é a pedra e por isso ele é o primeiro Papa da igreja? Por causa de um erro de português, de gramática. Presta bem atenção. Se você for perguntar para qualquer padre, ele vai falar que a pedra é Pedro. E por isso Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica. Não é isso, porque Pedro mesmo vai dizer mais tarde, na carta que ele escreveu, que Jesus era a pedra angular, rejeitada por homens, mas aceita por Deus. Aleluia! Então, por causa de um erro de português, a igreja fala que a pedra é Pedro, e que Pedro é o primeiro, por isso Pedro é o primeiro Papa da igreja. Não, a pedra é Cristo, e sobre ela foi edificada a igreja do Senhor, aleluia. E é por isso que a igreja está de pé. Pode perseguir, pode bater, aleluia, pode fazer o que quiser, mas a igreja permanece de pé, porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Outra verdade que nós encontramos em Mateus 16: edificarei a minha igreja, futuro. E ele falou, a minha igreja. Opa, o que havia na época não era de Jesus. Como assim, pastor? E o templo? Como assim, pastor? E os fariseus? Como assim os doutores da lei, os saduceus? De quem eles eram? De Deus não eram. Porque Jesus falou, edificarei a minha igreja. Isso significa que o que estava naquela época não era
de Jesus. Entenda uma coisa: nem toda porta que se fala de Cristo é de Deus. Nem toda porta, aleluia, que tem gente louvando a Deus é de Deus. Toma cuidado com isso. É necessário você ter sabedoria para discernir aonde tem Deus e aonde não tem Deus. Amém, Jesus? Porque foi o próprio Senhor Jesus disse: nos últimos dias virão falso Cristo. Nem é falso profetas, é falso Cristos. Amém? Pois bem, então Jesus, ele já tinha revelado a sua igreja. Ele já tinha revelado que isso ia acontecer. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aleluia, Jesus volta para o seu lugar, aleluia, para o céu, tudo começa a acontecer, aleluia. E diz a palavra do Senhor, que neste momento aqui, aleluia, do capítulo 2, a partir do versículo 37, nós já começamos a ver uma igreja reunida, organizada, cultos acontecendo, milagres acontecendo, mas Jesus não estava lá, não, mas aqueles que criam em Jesus estavam lá, aqueles que haviam sido ensinados por Jesus estavam lá. Ei, Jesus disse, escrito está, aquele que crê em mim, farão obras maiores do que eu fiz, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus voltou ao Pai, mas a autoridade dele está sobre as nossas vidas. Então a igreja primitiva começa a dar os primeiros passos. E esse é um momento de avivamento. Por quê? Porque o povo até então está morta pela lei. Está morta pela religiosidade dos fariseus. O povo já não sabe mais o que é sentir a presença de Deus. O povo não sabe mais o que é Deus e o que não é. Porque caíram num esfriamento espiritual tão grande que nada acontecia naquele lugar. A vergonha era tão grande que quando parecia aleijado, que quando aparecia doentes, enfermos ali em Jerusalém, sabe o que eles faziam? Não oravam por eles, não invocavam o nome de Deus para poder curá-los, para poder o milagre acontecer, não. Mandavam, aleluia, para um lugar escuro, para um lugar à beira da sociedade, um lugar chamado Tanque de Betesda. Mandava para lá os aleijados. Sabe por quê? Não deixa aqui na rua não, é feio. É feio ficar aqui na rua, na porta do templo, é feio. Não deixa esses homens aqui não, manda embora. Todo mundo tem pecado, tá todo mundo demoniado, manda embora. A gente só quer que gente santa. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então não era a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo, meu irmão, aleluia, é aquela que vai interceder, orar, buscar, clamar a Deus, lutar junto, para que o milagre aconteça na vida daquela pessoa. Então diz a palavra do Senhor, que quando a multidão ouviu a boca dos discípulos a mesma palavra que Jesus havia pregado, falando do reino de Deus e da sua justiça, esses homens então disseram: que faremos nós então, irmão? Porque nós não queremos mais viver nessa vida. Nós queremos participar desse avivamento, aleluia. Nós queremos também ter o que vocês têm. Nós queremos também ser cheios do Espírito Santo. E olha o que Pedro ou os apóstolos vão dizer. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos. Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento se você não se arrepender dos seus pecados. Se você, aleluia, não tirar essa casca, não tirar, aleluia, essa fantasia que você muitas das vezes veste, que muitas vezes pessoas estão vestindo, aleluia, se dizendo que são tal, que é isso, que é aquilo, mas às vezes você não é nada. Então Pedro vai dizer a eles, os discípulos vão dizer a eles: olha, arrependei-vos, porque não há avivamento sem arrependimento.
E aí ele diz: olha, arrependei-vos, passa pelas águas, batiza no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e aí sim, receba sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Era uma promessa de Deus, mas para alcançar a promessa tem que seguir no caminho. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém pode alcançar a promessa cortando o caminho, só se alcança a promessa andando pelo caminho, cumprindo a jornada, obedecendo a palavra. E aí diz a palavra do Senhor que naqueles dias 3.000 almas se converteram, aceitaram a Jesus, foram batizados e cheios do Espírito Santo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? Aleluia, a promessa de Deus ainda está de pé. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. É só você abrir o teu coração, é só você clamar a Pai nessa noite, e o milagre vai acontecer na tua vida. E aí a palavra do Senhor diz umas coisas importantes que nós precisamos ver. Por que a igreja primitiva era tão poderosa? Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? Os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou. Agora entenda, a palavra de Deus diz que eles perseveravam. Isso significa que não era fácil para eles, era difícil para todo mundo, era algo que eles tinham que negar a si mesmo, era algo que eles tinham que lutar contra a sua vontade, contra a sua carne, mas eles perseveravam, aleluia. Eles não davam ouvido ao diabo, eles não cediam à sua própria vontade, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você acha que é fácil estar aqui hoje pregando a palavra? Você acha que foi fácil você estar aí sentado hoje? É claro que não, mas nós estamos perseverando nessa noite, aleluia, perseverando em Cristo Jesus, aleluia, porque é dele que vem a nossa vitória. Então a palavra diz que eles perseveravam, não era fácil. Às vezes você olhando, lendo assim a palavra, que coisa linda, que bonitinho, nossa, que maravilha. Ninguém sofria naquela época, não. Eles tinham que perseverar. Perseguição, os romanos querendo matar aqueles que serviam a Jesus Cristo, as reuniões dele muitas das vezes em lugares fechados. Quem está entendendo, diga amém. Eles eram jurados de morte. Então havia sim aquele sentimento de morrer, havia sim, aleluia, a própria carne deles, a própria vida deles, havia sim, mas eles perseveravam. Sabe por quê? Porque aquele que persevera alcança a sua vitória. Aquele que desiste, aquele que para, esquece, mas aquele que persevera alcança a sua vitória. E aí diz mais: na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e na oração. Entendam, eles perseveravam na comunhão. Muitas das vezes não é fácil você aguentar uma outra pessoa. Muitas vezes não é fácil você viver com uma outra pessoa que tem uma ideia totalmente diferente da sua. Mas o que eles faziam? Eles perseveravam sem pecar. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Ninguém chamava ninguém de chato. Ninguém chamava ninguém de mala sem alça. Ninguém chamava ninguém, não quer ficar perto daquele irmão. Não gosta daquele irmão. Ninguém falava isso. Eles perseveravam. Porque eles aceitavam o defeito de todo mundo. Eles olhavam para Cristo e não para o homem. E quando nós olhamos para Jesus, nós não olhamos o defeito de ninguém. Eles perseveravam na comunhão, estavam juntos, apesar de ser cabeças diferentes, apesar de ter gosto diferente, apesar de gostar de cores diferentes, apesar de ter línguas diferentes, mas eles perseveravam juntos. E só tem uma maneira de você perseverar junto, em comunhão com muitas pessoas. O amor de Cristo precisa reinar no teu coração.
é o amor de Cristo. E aí diz mais a palavra: eles também perseveravam no partir do pão. Tinha gente que tinha muito, tinha outros que não tinha nada. O que eles faziam? Aquele que tinha muito repartia com quem não tinha. Amém? Enquanto, aleluia, até a última pessoa não pegasse um pedaço de pão, ninguém comia. Esperavam um pelos outros. Ah, mas eu comprei com o meu dinheiro, eu trabalhei, suei camisa, eu tenho, porque só Deus sabe o que eu fiz da minha vida. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, aleluia, você tem que perseverar nessa área também. Você tem o que você tem porque Jesus te deu. Então ajuda o próximo, estenda suas mãos, abençoa aquele que não tem, para que você tenha ainda mais do que você tem. E outra coisa que eles perseveravam, aleluia, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Eles dobravam o joelho para orar, ninguém levantava, irmão. Eles começavam a orar, só iam até o final da oração. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém abandonava, ninguém saía mais cedo, ninguém olhava para o relógio, ninguém ficava preocupado com a hora. Não, eles perseveravam juntos. Eles perseveravam na oração. Eles tinham uma só visão. Eles estavam buscando o mesmo Deus e o mesmo objetivo. Quem está entendendo, diga amém. Não tinha divisão entre eles, não. Vamos dobrar o joelho para orar? Vamos. Não vamos orar por quê? Vamos orar pelo crescimento da igreja. Ninguém mudava a oração no meio do caminho para pedir coisa para a sua própria vida, não. Eles oravam até o final e perseveravam até Deus mandar almas para a igreja. Era o objetivo de todos. Eles buscavam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E com isso eles foram sendo avivados. E com isso o Senhor foi derramando seu Espírito sobre eles. E por isso o milagre foi acontecendo dentro da igreja. Por quê? Porque eles estavam unidos, buscando a mesma causa. Não havia divisão. Aleluia. E em cada alma havia temor. Em cada pessoa havia o mesmo sentimento de respeito por Deus, ou pelas coisas que é de Deus. Hoje nós vemos lá nem respeito mais com o altar de Deus. Hoje você pode pegar aí e ver na internet, irmão, eu fico pasmado com certas coisas. Hoje tem gente dançando funk em cima do altar, profanando o altar do Senhor. Hoje tem gente, meu irmão, que o diabo pega ele em cima do altar, profanando o altar do Senhor. Sabe o que é isso? Nem respeito com o altar tem. Cada alma que estava ali, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, eles tinham respeito por Deus. Não chegavam na igreja de qualquer jeito, não se apresentava diante de Deus de qualquer forma, vinha com temor, com respeito ao Senhor, as coisas sagradas. Sabe, meu irmão, hoje as coisas estão comuns, hoje está tudo comum, hoje Deus aceita tudo. Como é que vamos viver um avivamento dessa forma? Se Deus aceita tudo, se Deus aceita tudo, não tem mais nada especial para Ele. Eu quero dizer que isso é uma mentira do diabo, irmão. Deus não aceita tudo, não. Ainda tem coisas especiais para Ele. Ainda há coisas que são sagradas para Deus, tem que ser sagradas para nós. Há coisa que nós temos que reverenciar ao Senhor. Temer a Ele não é ter medo, temer é respeitar. Respeitar a sua palavra, respeitar o altar de Deus, respeitar a igreja que é do Senhor, não é nossa. Quem está entendendo, diga amém. Temor de Deus. Aleluia. Em cada alma havia temor de Deus. E qual que era o resultado disso?
Qual era o resultado deles perseverar em várias áreas? Qual era o resultado deles terem temor de Deus? Olha o resultado. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Está vendo? O povo cumpria a palavra, os apóstolos pregavam, os milagres aconteciam. Sabe por quê? Porque de Deus vinha para os apóstolos para o povo, e o povo cumpria como tinha que cumprir. O céu se abria, os milagres acontecem. Amém, Jesus? Entenda uma coisa que eu quero te dizer: se está ruim para você, deve estar ruim também para muita gente. Porque para melhorar para você e para melhorar para muita gente, todos vocês precisam estar no mesmo caminho, e com a mesma fé, e com o mesmo temor, e fazendo as mesmas coisas, para que o Senhor se atente do céu e mande para aquele lugar o seu poder, aleluia, através da manifestação dos milagres. Amém, Jesus? É isso que tem que acontecer. E olha o que diz mais: vendiam seus próprios bens e partilham com todos, conforme a necessidade de cada um. Jesus, né? Quem já deixou de comer aqui para dar para quem não tem de comer? Quem já pegou o pão? Ó, irmão, come aí. Quem já pegou alguma coisa em casa e falou assim: não, vou vender isso aqui, eu vou dar o dinheiro para fulano de tal, para ajudar ciclano. Hoje nós nos tornamos uma igreja materialista. O coração do homem está só na terra, em conquistar bens, riquezas, poder. Poucos estão pensando no reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas o que eu vejo através dessa palavra não é só você pegar o que tem, vender e repartir para os pobres, não. O que eu vejo atrás disso daqui era o cuidado que cada um tinha com o outro. Eles tinham uma sensibilidade tão grande através do Espírito Santo, que se alguém entrava na igreja com a expressão diferente, eles já sabiam que aquela pessoa estava com falta de alguma coisa. Eles já chegavam e diziam: o que eu posso te ajudar, do que você está precisando. Quem está entendendo, diga amém. E a pessoa corria atrás, a pessoa ia fazer acontecer, para poder suprir a necessidade daquele irmão, daquela irmã. Mas hoje não, hoje é cada um no seu quadrado, hoje é cada um tomando conta da sua vida. Hoje eu tenho os meus propósitos, estou nem aí para o meu irmão lá do meu lado. Se ele não está vencendo o problema dele, eu quero vencer. Você está entendendo o que eu quero dizer? Como é que Deus vai manifestar poder? Como é que vai haver um avivamento no meio da igreja, se está cada um olhando para o seu próprio umbigo? Ninguém se preocupa com mais ninguém. É certo que Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Nós precisamos aprender a sofrer a dor do outro. Nós precisamos aprender como a igreja primitiva fazia, a se preocupar com a vida de ciclano, de fulano. Quem está entendendo, diga amém. Só assim vamos nos tornar a igreja de Jesus Cristo. Quando nós pararmos de se preocupar com nós mesmos, começarmos a se preocupar, aleluia, com as coisas que são de Deus. Então eles tinham essa preocupação em poder suprir a necessidade daqueles que não tinham. E no versículo 46 diz: perseveravam unanimemente todos os dias no templo, e partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Eles perseveravam todos os dias no templo. Olha quantas pessoas faltando aqui hoje. Eles perseveravam. Pastor, o Uber está claro, persevera. Quem está entendendo, diga amém. Você está fazendo para o homem ou para Deus?
Persevera. Amados, nós precisamos entender uma coisa, que se nós não mudarmos a nossa maneira de servir a Deus, nossa vida não vai mudar. Tem muitas pessoas que não vieram hoje porque o Uber está caro, porque isso, porque aquilo, porque ciclano, porque chegou visita em casa, e e teteté, desculpas que não tem valor nenhum, porque ninguém compra desculpa no supermercado. Desculpa é tão esfarrapado que não tem valor nenhum. Então nós precisamos entender, se nós não mudarmos a nossa maneira, nós não vamos mudar a nossa vida. Tem que perseverar. E a palavra perseverar não é que você vai ter facilidade, não, ao contrário. Perseverar significa, foi com luta, foi com sacrifício, foi debaixo de oração, foi debaixo de muita luta que eu consegui permanecer. Eles perseveravam no templo, eles perseveravam na igreja. Hoje qualquer lugar é mais atrativo que a igreja. Qualquer aniversário de sobrinho é mais atrativo que a igreja. Qualquer janta que a pessoa faz na casa dela já é mais atrativo que a igreja. Quem está entendendo? Hoje, infelizmente, a igreja do Senhor para uns não vale nada. Desculpe o termo da palavra, mas eu tenho que ser realista aqui. Eu não posso chegar aqui e tentar enfeitar o pavão para você. Mas a igreja para uns, meu irmão, não significa nada. Tem gente que não vem há mais de 15 dias na igreja. Sabe por quê? Porque não estou bem. Mas não vai ficar mesmo. Está fora da casa de Deus, quer ficar bem de que jeito? Vai ficar ruim. E cada dia mais ruim. E ruim mesmo. Porque distante do Senhor, não tem como ficar bom. Não tem como. Então eles perseveravam no templo. Era com luta, era com sacrifício, era debaixo de muita perseguição, mas eles estavam lá, de joelho no chão, cara do pó, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Às vezes tinha pessoas ali que estavam louvando a Deus, mas não tinha nada em casa, estavam louvando a Deus, mas com enfermidade, mas eles perseveravam, eles não olhavam para isso, estavam olhando para Cristo. Quer avivamento? Sai dessa inércia. Sai dessa vida de quatro paredes. Quer avivamento na tua vida? Quer viver coisas novas de Deus? Para de olhar para o teu umbigo. Para de buscar só por você. É interessante que eu li aqui, eu não vi em nenhum momento a palavra do Senhor diz que eles oravam por si mesmos. Sabe por quê? Porque ninguém orava por si mesmo, a oração era pelas outras pessoas. E isso fortalecia a igreja. Aleluia. E eles então, unanimemente, perseveravam, unanimemente, quer dizer, ninguém ficava fora, era unânime, era em todo mundo a perseverança. Todos os dias no templo, e partia o pão em casa, comiam juntos com alegria. Tem gente que tocou campainha, olhou no espelhinho cego lá, olhou no interfone. Ih, meu Deus, esse irmão chato é na porta de casa. Fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Eles tinham prazer de estar juntos. Eles tinham prazer de estar junto, porque eles sabiam que enquanto eles estavam juntos, Jesus estava junto deles. Aleluia. Olha o que diz a palavra. Eles comiam pão com alegria e sinceridade de coração. Sinceros. Sabe o que é você ser uma pessoa sincera? A sinceridade, tem pessoas que misturam sinceridade, né? Tem pessoa que chega na pessoa, descasca o abacaxi para a pessoa. Não, eu sou sincera. Não, isso não é sinceridade, isso é maldade. Você chegar e falar coisas absurdas para a pessoa, isso não é sinceridade, isso é maldade. O diabo está usando a sua vida. Sinceridade é quando você chega e faz alguma coisa para a pessoa sem pedir nada em troca.
é quando você estende a mão para a pessoa, sem querer que ela te devolva ou que ela te recompense depois. Sinceridade é quando você faz por amor, é quando você faz para ver o resultado de Deus na vida daquela pessoa, para se alegrar junto com ela depois, pela vitória que ela alcançou na sua vida. Quando nós estamos aqui, quando nós fazemos o trabalho da igreja, aleluia, a maior alegria minha é ver você alcançando a sua vitória, a sua promessa, é Deus abrindo a porta, é Deus curando, transformando. Meu irmão, isso para mim basta. Isso para mim basta. Deus não precisa fazer nada na minha vida, mas se Ele já fizer na sua, eu já fico feliz com isso. Eu já me alegro com isso. Isso já é combustível para mim continuar em frente. Isso já é fé para mim continuar de pé, perseverante na minha luta. Quando eu vejo você recebendo a promessa de Deus na sua vida. Avivamento. Temos que voltar, começar do zero, fazer da forma certa, meu irmão. Para nós encerrarmos essa noite, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Louvando a... Você acha que ali não tinha mães, não tinha pais que perderam os filhos, mas estavam louvando a Deus? Você acha que ali alguém não tinha perdido um ente querido, mas estavam louvando a Deus? Você acha que ali não tinha pessoas, aleluia, que tinham perdido tudo na sua vida, mas estavam louvando a Deus? Você acha que ali não tinha pessoas que a família disse: olha, se você aceitar Jesus, você não faz mais parte da nossa família, você vai embora de casa? Mas estavam ali louvando a Deus. Porque ninguém para o adorador verdadeiro. Ninguém pode parar aquele que louva a Deus com sinceridade. Não é a situação que faz você louvar, é o que você louva, é o momento seu de louvor a Deus que faz a situação na sua vida. Tinha gente ali que tinha tudo para abandonar, mas estavam louvando a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Louve a Deus. Pastor, mas está difícil, louva a Deus. Pastor, mas está doendo, louva a Deus. Pastor, eu não aguento mais, louve a Deus. Porque a sua vitória não vem de mim, vem do céu para a tua vida. E Deus está olhando para você, está vendo a tua necessidade. Ele não vai deixar você tombar, Ele não vai deixar você morrer, Ele não vai deixar você perder. Antes Ele vai entrar com a providência na tua vida e o milagre vai acontecer. Porque Ele é Deus. Aleluia. Louvavam a Deus, caindo na graça de todo o povo. Todo o povo de Israel, todo o povo que cruzava aquele povo, olhava e se alegrava com eles. Se alegravam, davam glória a Deus. Cair na graça quer dizer, eles eram aceitos. Eles convenciam as pessoas que o caminho de Jesus era o melhor caminho. E aí diz a palavra, caiu na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todo dia tinha gente aceitando Jesus, todo dia tinha gente se convertendo, todo dia tinha gente chegando para a igreja, todo dia o pastor lá da igreja, Pedro, o pastor Tiago, o pastor André, aleluia, eles apresentavam alguém chegando na igreja, aleluia, alguém que estava aceitando Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas não era só porque os discípulos estavam ali, não, porque era um conjunto de fatores que nós vimos aqui: a unidade do povo, o amor do povo, a união da igreja, o propósito no meio da igreja, todos buscando pela mesma causa, ninguém buscando por si próprio. As pessoas não se preocupavam com a sua própria vida, as pessoas se preocupavam em fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Isso é avivamento. Avivamento é viver o melhor de Deus na nossa vida. Avivamento é ver a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Quer receber uma coisa que você nunca recebeu? Faça para Cristo aquilo que você nunca fez. Saia do seu quadradinho, sai do seu mundinho e mostra para Jesus o seu potencial. Rasga o teu coração e Deus vai mudar a sua vida. Amém, Jesus? Eu estava ouvindo um testemunho hoje de um pastor, e esse pastor falou assim que ele estava querendo mais de Deus. E ele falou assim que ele pegou o carro, ele viajou para a fronteira do Brasil com a Argentina, que ele tinha um congresso para ministrar, ele foi lá, ministrou. E na volta, ele foi de carro, na volta ele tinha que parar no Mato Grosso, que ele tinha mais um congresso que ele ia ministrar. Só que uma noite antes dele ministrar no congresso na fronteira da Argentina, ele falou assim que acordou de madrugada, e ele falou assim: não, eu não quero mais viver essa vida, eu quero ver coisa que ninguém vê, eu quero ser, sabe, íntimo de Deus. Ele ficou com aquele negócio na cabeça, ele acordou de madrugada, chamou sua esposa, eles começaram a orar. Ele falou que 4 horas da manhã, ele começou a andar dentro de casa, ele batia na mesa, e ele falava: Senhor, quando eu sentar aqui para almoçar, o Senhor vai sentar comigo. Ele foi lá no carro dele, falou, bateu no capô do carro e falou: quando eu sair com esse carro para viajar, o Senhor vai sentar aqui do meu lado e vai viajar comigo. Eu quero ver o sobrenatural, eu quero ver o mover de Deus, eu quero ser diferente das outras pessoas. 4 horas da manhã. Aí eles nem dormiram, trocaram de roupa, pegaram o carro, foi para a fronteira. Chegaram lá, ministraram a noite inteira e voltaram. Quando eles estão voltando, foram para o hotel, dormiram. Quando eles estão voltando, eles estão indo saiu da fronteira da Argentina, estão indo para o Mato Grosso. Tinha um congresso lá. Aí quando eles estão voltando, eles viram um senhor baixinho. Ele falou assim, o terno do homem era um terno antigo. Ele falou o nome do terno, lá esqueci. Tinha uns ombreiros grandes assim, ó. Mas o senhor era baixinho, 1,50 m mais ou menos, 1,60 m. Com uma menininha de terno e gravata na beira da estrada. Aí a esposa dele estava do lado e falou assim: meu bem, para, vamos dar carona para eles. Ele parou o carro, falou: meu irmão, não falou irmão, falou: senhor, você está indo para onde? Ah, eu estou indo para a igreja. Só que é uma carona, eu levo vocês. Tá bom, eu aceito. Entrou dentro do carro. Só que ele falou assim, só que eu estava paisana. Eu não estava de terno e gravata, o pastor falando. E nem minha esposa estava vestida, né? Como as mulheres se vestem na igreja. Não, eu estava de camiseta e bermuda, porque eu estava dirigindo, estava viajando, né? Estava de tênis. A minha esposa também estava de bermuda, estava viajando. Então eles entraram no carro, não sabiam que nós era crente. E aí o pastor, como estava querendo experiência nova, como estava querendo algo novo na vida dele, ele pegou e falou assim: olha, como é que é essa coisa de ser crente? Perguntou para o senhorzinho. Ele falou assim: olha, é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Desde o dia que eu aceitei Jesus, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. E aí, ele pegou um papelzinho, olha aqui para você ver. Pegou um papelzinho assim, estava escrito Ezequiel 37. Olha aqui para você ver. Faz uma semana que eu estou orando a Deus e o Senhor me deu essa palavra para pregar onde eu vou. Hoje é festividade lá na congregação minha e eu vou pregar lá. E o Senhor me deu essa passagem. Eu falei assim, mas como é que... Daí o pastor, né, querendo saber a intimidade do homem. O pastor falou assim, sem saber que ele era pastor. Falou assim, mas como que é esse negócio de Deus falar com a gente? Ah, é uma coisa inesquecível. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Faz 21 dias que eu estou em jejum e oração para Deus falar comigo. 21 dias. Ele falou, 21 dias? Que o senhor está jejuando? Eu falei, 21 dias. Nossa, mas que negócio magnífico. Mas peraí, mas Deus fala mesmo? Fala. Deus falou comigo aqui, ó. Ezequiel 37, eu vou pregar isso aqui hoje. Eles foram conversando, aí eles passaram na frente de uma churrascaria.
Aí a esposa dele olhou assim e falou assim: vocês estão com fome? Daí ele falou assim: não, nós estamos com fome sim. A menininha mesmo ela não comeu hoje. Falei, então tá bom, então vamos parar aqui então. Pararam aqui e falou assim: amor, paga almoço para eles. Ele falou assim: irmão, mas eu comi num restaurante de beira de estrada, você vai trazer eles numa churrascaria, espeto de ouro, né? Mas tudo bem, vamos lá, você mandou, vamos lá. Foi lá, pagou o almoço pro senhorzinho, pagou o almoço pra menininha, e eles comeram. Aí eles voltaram pro carro, eles falaram assim: está longe do lugar que você vai? Não, me deixa no trevo ali, depois do trevo ali, é rapidinho, eu chego na igreja. Falou: não, tudo bem, eu levo o senhor na porta da igreja, não tem problema não. Aí foram, entraram, chegou na porta da igreja. Um quadradinho de 12 metros quadrados de madeira, escrito Assembleia de Deus na porta, telinha de amianto, né? E aí, eles saíram da igreja, eles saíram do carro. Olha, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, obrigado pela carona, que Deus ajude vocês, que vocês um dia conheçam Jesus. Falou assim, pastor: amém, irmão, glória a Deus. Aí, eles entraram de novo no carro, falou assim: meu bem, vamos embora, bora, vamos chorar, bora, senão não chega lá na hora do congresso, vamos embora. Aí a mulher falou assim: não, peraí, mano, quanto você tem no bolso aí? Ele falou: misericórdia, mulher, eu já paguei churrasco para eles. Não, quanto você tem no bolso aí, amor? Sem brincadeira. Ele falou que botou a mão no bolso, contou, tem R$350. Então vai lá, dá de oferta pro senhorzinho. Ele falou: mas por que isso, mulher? Mas por que isso? Falei assim: não, porque eu peguei a menininha, eu fui no banheiro com ela lá no restaurante, você viu? Falei: fui. Aí ela botou a mão no bolsinho assim, pegou uma moedinha de R$1 e colocou em cima da pia para lavar a mão. Eu falei assim: nossa, tá com R$1 no bolso, você não comprou uma bala para você, filha? Ela falou assim: não, porque lá em casa o papai nos ensinou que o dinheiro de Jesus ninguém põe a mão. Tem que ser entregue para ele. E ele também nos ensinou que na casa de Deus não chega ninguém com a mão vazia. Nós temos que ter alguma coisa para oferecer ao Senhor. E aí a mulher chegou, ficou pensativa, né? Chegou no carro: o que você tem no bolso aí, amor? 350, então dá para ele. Aí ele pegou, foi lá e falou assim: olha, senhor, Deus tocou no meu coração. Toma aqui, ó. Enfiou dentro do terno do homem. Ele falou assim: ô, irmão, obrigado, Deus te abençoe. Mas antes disso, ele tinha perguntado para o homem, que eu esqueci de um detalhe. Ele tinha perguntado para o homem assim: mas eu estou vendo a mão do senhor tão calejada. O senhor trabalha no campo? Ele falou assim: trabalho na colheita de feijão. Eu falei assim: mas peraí, o senhor jejuou 21 dias trabalhando na colheita de feijão? Daí ele falou assim: isso? Mas o senhor não passou mal, não desmaiou? Não, Deus me sustentou. Aí ele pensou com ele, falou: nossa, Deus ficar doidinho sem jejuar em casa, eu caio duro no chão. Agora esse homem trabalhando no sol quente, colhendo feijão, 21 dias em oração, em jejum, e não passa mal. Aí a hora que colocou o dinheiro no bolso do homem, o homem falou assim: posso orar pelo senhor? Pode, então tá bom. Ele pegou, botou a mão na cabeça do homem, orou para ele: que Deus te abençoe, que Deus faça você grande. E derramou um monte de bênção para a vida do irmão. Beleza. Aí o senhorzinho abriu a porta assim. Ele pegou e falou assim: isso é igreja? Eu falei: é. Mas quantas pessoas vêm nessa igreja? Não, hoje é aniversário da igreja hoje. Hoje vai estar lotado aqui, vem 8 pessoas. Aí o pastor falou: 8 pessoas? Ele havia acabado de pregar para 1.500 no congresso. Falou: 8 pessoas? O senhor jejuou 21 dias para Deus te dar uma palavra, o senhor pregar para 8 pessoas? Ah, não, eu não sou crente. O homem orou para ele e voltou para casa. Ele falou que chegou lá no Mato Grosso, ele foi correndo para o congresso, que ele já estava atrasado. Quando ele chegou no congresso, ele chegou 8 horas no congresso. Quando ele foi dobrar o joelho para orar, o pastor falou assim: você ora lá onde você está, lá no hotel. Aqui você não vai orar, você já chegou atrasado, agora você vai pregar. Ele falou que nem deu tempo de orar. E ele pegou o microfone. Quando ele abriu a boca para falar a primeira palavra, levantou uma senhora no meio da igreja e disse para ele assim: na madrugada interior, você levantou às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã na tua casa
E você bateu na mesa e disse que a partir daquele dia, quando você se sentasse para almoçar, Deus estaria do seu lado. E você também disse que quando você sair, você bateu no capô do seu carro, às 4 horas da manhã, orando e chorando, dizendo que você queria viver meu sobrenatural, e que quando você viajasse com o carro, que eu estivesse dentro do teu carro junto com você. E eu quero te dizer uma coisa, que eu estive viajando dentro do teu carro hoje, e estive na tua presença, e você viu como eu ajo na vida das pessoas. E aí ele se lembrou do senhorzinho que ele deu carona, era o próprio Deus que estava dentro do carro dele. Sabe o que é isso? É você querer viver a diferença na sua vida. Sabe, cansado normal, cansado das coisas, todo dia a mesma coisa, aquela rotina chata, todo dia a mesma oração, todo dia o mesmo horário de poder orar, todo dia, aleluia, o mesmo horário, aleluia, de poder fazer as coisas de Deus. Não. Avivamento é viver coisas novas do Senhor para a nossa vida. Amém, Jesus? Fique de pé nessa noite.